dos mais belos exemplos de oração intercessória nós encontramos dentro do livro do profeta Daniel, exatamente no capítulo 9. A emocionante petição do idoso Daniel, o idoso profeta, que pede pela restauração de Israel, depois de décadas de cativeiro. Verso após verso, ele narra a confissão dos pecados de Daniel e do povo. Sua oração exemplifica a nossa necessidade da graça e misericórdia de Deus, porque revela a distância entre Deus santo e a humanidade pecadora. Um abismo que só pode ser coberto pelo Messias, o Deus que se tornou humano e assim é o único que pode cobrir essa distância entre a humanidade e Deus. Talvez seja por isso que neste capítulo conclui com uma das mais belas profecias messiânicas, a mais poderosa e intensa do Antigo Testamento, predizendo vigorosamente a vinda de Jesus, que veio a fim de unir os dois lados daquele abismo. Apesar de, no contexto imediato, Daniel estar procurando e preocupado com a restauração política e física da nação, a profecia aponta para aquele que viria a possibilitar a restauração final e completa da humanidade pecadora. Em poucos versos nós vemos Jesus, cujo trabalho redentor em nosso favor é predito mais de 500 anos antes dele vir a esta terra e nascer na manjedoura de Belém. Interessante também que, através do livro de Daniel, nós encontramos o profeta falando pelo menos 2 vezes sobre a vinda do Messias. O primeiro aspecto, lá em Daniel 2, que nós já estudamos, quando aquela pedra destrói toda aquela estátua, aquele sonho de Nabucodonosor. A vinda de Jesus, a sua segunda vinda. E a primeira vinda agora no capítulo 9 de Daniel, que vamos fazer o estudo hoje. Queremos introduzir o assunto, pastor Reinaldo, o capítulo 9, pelo menos os versos de 1 a 3, para introduzirmos aqui o estudo que estaremos fazendo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Pastor Reinaldo, qual é este contexto desta oração e deste entendimento que Daniel estava tendo? Ao nós voltarmos aqui, nos dá algumas informações que são muito importantes, né? A primeira informação que ele teve, ele fez essa oração no primeiro ano de Dario, que era da linhagem dos Medos, né, do reino Medo-Persa. E algo interessante pensarmos isso, vamos colocarmos durante a vida de Daniel. Daniel, ele foi para a Babilônia, ainda jovem, provavelmente na idade de 17 anos, ou 20 anos, entre 17 e 20 anos. E agora fazia 66 anos que ele estava cativo ali. Já nesse momento, algo muito importante, porque para os judeus, antes de irem para o cativeiro, Deus tinha dado profecias claras falando que, através de um homem chamado Ciro, Deus libertaria Israel do cativeiro. Ora, aqui, Ciro já tinha conquistado Babilônia. Ciro já havia conquistado Babilônia e deixado um parente seu para cuidar de Babilônia, que era Dario. Não é? E então os judeus estavam todos entusiasmados, agora chegou o momento da libertação. E depois ele nos diz aqui que, além desse fato, ele também leu nas profecias de Jeremias que as assolações de Jerusalém durariam 70 anos. Ora, aqui nós vemos que o contexto aqui, eles se voltam para a profecia, porque que é a profecia de Jeremias. Daniel já tinha estado ali 66 anos, faltava pouco tempo para cumprir essa profecia. E agora ele está realmente crendo que isso vai acontecer. Né? E essa profecia de 70 anos nós temos em Jeremias 25 e Jeremias 29. E ao estarmos ali, eu acho que depois trabalhamos um pouquinho mais nisso, né? É um contexto muito interessante porque nos ajuda a compreender o porquê vai acontecer o que aconteceu aqui. Ok, vamos. Então, esse é o nosso primeiro contato agora com o capítulo 9. Um dos versos também muito interessantes é o verso número 19 do capítulo 9. Diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo
são chamados, pelo teu nome. Pastor Enilson, qual é esta condição? Daniel agora pedindo perdão. Qual eram os pecados específicos do povo que Daniel estava ali confessando? Nessa oração ele apresenta, de fato, vários pecados, mas podemos resumi-los em 2. Pecados que tinham conduzido Israel à desgraça, à destruição, ao cativeiro. E esses 2 pecados justamente eram a transgressão aos mandamentos de Deus e a não atenção à voz dos profetas. E vemos ao longo da Bíblia essas 2 expressões, a lei e os profetas. Israel não cumpriu sua missão no Antigo Testamento. Israel foi para o cativeiro porque não atentava para essas 2 coisas. E é interessante também que no Novo Testamento estas ideias se repetem. Por exemplo, no Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, quando fala do último povo de Deus aqui nesta terra, no capítulo 12, no versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, símbolo da igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E agora qualifica os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E no capítulo 19, verso 10, vai deixar claro que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Portanto, o último povo de Deus nesta terra, a última igreja, teria essas 2 marcas: guardaria os mandamentos, a lei de Deus, e também prestaria atenção aos profetas, daria valor ao dom profético. Interessante esse aspecto de que ao Daniel estar abrindo o seu coração a Deus, está chamando ele de grande, grandioso. No verso 4, diz: e orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível. Grande e temível. Mas ele continua: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os teus mandamentos. Então, quando nós temos a plena compreensão da palavra de Deus e começamos a seguir o que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos reconhecer dele que ele é grande e que ele cumpre as suas alianças. E agora aqui ele estava preocupado com esse tempo, pela aliança que Deus tinha para com o povo. Eu acho interessante aqui nessa referência ao profeta Jeremias, e quando nós vamos aos 2 capítulos do livro de Jeremias que falam de 70 anos, eles abordam exatamente os temas que aparecem na oração. No capítulo 25, nós vamos a Jeremias 25, nos fala aqui que, devido aos pecados de Israel por não guardar os mandamentos, veria Nabucodonosor e destruiria a cidade de Jerusalém e a nação da Judéia, né? Judá, no caso. E daí então diz ali: porque eles não ouviram os profetas, diz, começando de madrugada, verso 4, 25, 4, enviou o Senhor seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, né? Nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Então continuaram, Deus falou: convertei-vos aos vossos maus caminhos, a transgressão da lei de Deus, mas vocês não ouviram. Por isso então Babilônia virá e destruirá. E depois diz aqui no e acontecerá que, cumpridos 70 anos, então eu trarei juízo sobre Babilônia e vos libertarei. Agora, quando nós vamos ao capítulo 29, aí tem algo que eu achei muito interessante ao ler. É aquela necessidade, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, se o profeta faz uma menção, iremos lá para entender por que ele está falando isso. Quando chegamos no capítulo 29, verso 10, diz assim: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para com vós outros a minha boa palavra prometida na aliança de Deus, né? Tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Eu é quem sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e farei retornar a este lugar. Agora, o que Daniel faz é exatamente isso. Ele lê a profecia e vê uma exortação para orar. E é o que ele faz. E ele exatamente vai orar, vai confessar os pecados e invocar a Deus. E diz: Senhor, cumpre a tua palavra. Não te retardes. Ele diz o verso 19 do livro. Ou seja, estou aqui confessando e pedindo: Senhor, cumpre. Senhor, por favor, que o Senhor possa cumprir a tua promessa e realizá-la nos nossos dias.
Ele está fazendo uma oração por ele e pela nação. Uma oração de intercessão. Hoje nós podemos fazer esse mesmo tipo de oração, intercedendo por nós e pelas outras pessoas? Pastor Emilson. A oração intercessória é aquela que se faz em favor de outra pessoa. E a Bíblia ensina a fazermos isso, não somente por familiares, por amigos, por membros da mesma fé, irmãos da fé, mas até pelos reis, governantes e até por todos os homens, disse Paulo. Não é? E Daniel fazia isso. E Daniel tinha um motivo maior ainda porque, como foi mencionado aqui, Deus queria que fosse feito, especificou. Ele estava cumprindo uma orientação divina. Mas uma coisa que me chama a atenção em estudar esses assuntos aqui, eu tento me colocar naquela época, junto de Daniel e dos outros. Daniel era um homem de avançada idade e estava se aproximando, como foi dito, o fim da profecia dos 70 anos de cativeiro, que Jeremias havia profetizado. Mas além disso, eles tinham também a profecia de Isaías, no capítulo 44 e 45, quando estava claramente dito o nome do homem que faria o decreto dando permissão para o povo judeu voltar para sua terra. E o nome do homem era Ciro. Agora imagine-se você vendo naquela época, estão acabando os 70 anos, você está em Babilônia, você é um fiel do povo de Deus, você tem a Bíblia, no caso, rolos de Jeremias, Isaías, e você sabe que um homem vai fazer o decreto, chamado Ciro. E você fica sabendo agora que está se formando o mais poderoso exército da terra. Está ali os persas, os medos se unindo, aquele exército está vindo contra a Babilônia, e você fica sabendo que o comandante chama-se Ciro. Que emoção deve ter sido essa? E agora, como mencionado já anteriormente, Ciro já tinha vindo, já tinha conquistado Babilônia, mas faltava uma coisa, o decreto. Não tinha saído ainda. E Daniel também está pedindo para que Deus cumpra a sua palavra. Me chama a atenção ainda no verso 23 aqui, pastores. Daniel 9, 23. Aqui, quando o anjo aparece a Daniel, o anjo o chama de muito amado. E é dito que o anjo que veio foi o anjo Gabriel. Esse anjo nos parece, olhando para os relatos da Bíblia, que é o mais poderoso anjo do céu. Quando Deus tem uma missão muito especial, ele então escolhe este anjo. Foi este anjo que no Novo Testamento veio à Virgem Maria, anunciar que seria mãe do menino Jesus. E esse mais poderoso anjo vem a Daniel, velhinho, e diz assim: Daniel, você é um homem muito amado por Deus. E por 3 vezes no livro, ele é chamado muito amado. Eu fico pensando, se fosse eu, viesse um anjo de Deus, não precisava ser esse, podia ser um anjinho de 5ª categoria. Você é um homem amado por Deus. Que alegria! Que alegria deve ter sentido Daniel com isso. Que reconhecimento, não é? Que é a vida dedicada, desde jovem, mesmo ali distante da sua parentela, num cativeiro, ele era fiel, por isso que ele é um grande exemplo para todos os jovens e todos nós. E a Bíblia diz, né, eu honrarei aqueles que me honram. Então ele foi um jovem, um homem que sempre honrou Deus durante toda a sua vida. E Deus o honra também diante de todo o exército celestial. Isto é significativo e um grande exemplo para todos nós. Agora, vamos voltar aqui, especialmente no capítulo 8, verso 26 e 27, e vamos ver aqui essa conexão com o capítulo 9. Vamos fazer a leitura dos versos 26 e 27 de Daniel 8. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então, temos aqui a expressão, Daniel estava preocupado, não estava entendendo. Então, o anjo Gabriel vai para atender, como está escrito no verso 21 agora de Daniel 9, diz, falava ainda na oração, quando o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Em outra tradução diz, dar-lhe percepção e entendimento. No princípio, verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar.
porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Pastor, qual é esse contexto, essa situação, agora que podemos entender bem esses dois capítulos? Nós vemos aqui entre o final do capítulo 8 e essa parte de Daniel, as palavras de Gabriel, e também o início, primeiros versos do capítulo 9, existe toda uma conexão de termos. O capítulo 8 termina dizendo, não havia quem entendesse. Agora o anjo Gabriel diz, eu vim para que você possa entender. Não é? Ali falou a visão. A nossa lição na parte de segunda-feira nos traz aqui o termo. Diz, a visão é tratada pelo termo mar'e. E se refere mais especificamente à revelação do capítulo 8, 14, não é? A visão das 2.300 tardes e manhãs. O maior período profético. O maior período profético. Diz, agora, é como o pastor Emilson colocou aqui. Vamos tentar nos colocar no lugar de Daniel. Daniel, no capítulo 8, está no 3º ano de Belsazar. Já estava se formando esse poderoso exército dos Medo-Persas. A cabeça deles é Ciro. Então ele lembra toda a profecia de Isaías. Ciro vai vir para libertar Israel. Também tem a profecia de Jeremias. O cativeiro vai durar 70 anos. E então acho que todo judeu, inclusive Daniel, que se preocupava com a Bíblia, preocupava-se com Deus, estava numa euforia e numa expectativa muito grande naquele período. E o que acontece agora então? Naquele mesmo ano que está tudo isso acontecendo e a esperança da restauração está vindo, Daniel começa a ter uma série de visões. No capítulo 7, a visão do capítulo 7. Mostra 4 animais, semelhantes lá do capítulo 2, né? Mas mostra uma ponta pequena e diz que essa ponta pequena que vai nascer do 4º animal, ele vai perseguir o povo dos santos do Altíssimo durante tempos e metade de um tempo, até o final, quando o juízo vai ser estabelecido. Então a pessoa já fica numa noção, peraí, nós, povo de Deus, seremos perseguidos por um período muito longo. Aí depois aparece a visão do capítulo 2, que vem 2 anos depois, no 3º ano. De novo a visão, de novo animais, e agora um período diz, olha, essa ponta que vai aparecer, esse chifre, vai fazer assolações, o santuário ele vai pisar por terra, o sacrifício contínuo, e etc. Vai perseguir os santos lhes serão entregues nas mãos. E o anjo pergunta, mas até quando tudo isso? Ele diz, até 2.300 tardes e manhãs. E daí então vem a noção aqui agora. E o anjo depois diz, Daniel, a visão é certa. Agora coloca o lugar de Daniel. Ele está esperando para ser restaurado dentro de poucos anos, pelas mãos de Ciro. Agora ele tem uma visão que fala que o povo de Deus seria perseguido por um período de milhares de anos. 2.300 anos, pelo menos. Aí caiu doente. Aí ele ficou doente. Ficou doente. Assim, mas há um conflito aqui, como é que vai combinar uma com a outra? Por isso ele volta de novo a estudar Jeremias, ele faz aquilo que Deus orientou que o povo deveria fazer, ele pede, Senhor, não te retardes, no verso 19. Quer dizer, cumpra a palavra de Jeremias, não deixe cumprir aquela outra, não. A aliança. Não é? Aí aparece o anjo Gabriel e diz o seguinte, olha, vim para poder te explicar. Entende, a nossa versão diz aqui, entende a coisa. Né? No original diz, entende a palavra. A palavra aqui se refere à profecia de Jeremias, porque ele diz, entendi pela palavra do profeta Jeremias que o ano seria 70 anos. Então, entende a profecia de Jeremias, entende a palavra e entende a visão. Como é que as duas coisas se combinam? Então, as 70 semanas vem mostrar como que as profecias de restauração, da vinda do Messias, de trazer perdão, nova aliança, tudo aquilo que Jeremias tinha predito, que está no capítulo 29 a 33, iriam se cumprir. E como também iria se cumprir a vinda desse poder assolador, que iria destruir o templo, iria perseguir o povo de Deus durante um período muitíssimo mais longo, até o final dos tempos. Então, as 70 semanas é a chave para explicar tanto a profecia de Jeremias, como a visão do capítulo 8. 70 semanas estão decretadas, em outras versões diz, cortadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Pastor Reinaldo, o que podemos entender desta profecia aqui, desta declaração de Daniel? Daniel agora, o Gabriel começa a explicar a Daniel como é que as duas coisas vão se cumprir. Como é que vai se cumprir aqui a palavra de Jeremias, juntamente com a visão que ele teve no capítulo 8.
E ele começa dizendo, olha, 70 semanas foram determinadas, e a nossa lição traz uma informação muito interessante. O verbo aqui em hebraico é o verbo ratar, que quer dizer separadas. Né? E a ideia que se traz aqui é, notem bem, ele terminou, entende a visão das 2.300 tardes e manhãs. Agora diz, dessa visão foram separadas 70 semanas. Com que objetivo? Objetivo de, então, trazer a justiça eterna, expiar os pecados, a iniquidade, dar fim aos pecados, selar a visão, cumprir a visão e a profecia. Não é? Pode ser uma referência aqui exatamente à visão do capítulo 8, junto com a visão a profecia de Jeremias e dos outros profetas com respeito ao Messias. E para ungir o Santo dos Santos. E aqui traz uma parte importante, que vai ser muito importante no resto, a palavra ungir. Né? Em hebraico, ungir é o verbo machar, que é ligado com a palavra Messias. Né? Ungido em português, em hebraico, é Messias. E que em grego vira o Christos. E aí vem Jesus Cristo, quer dizer, Jesus o ungido. Jesus o Messias. Né? Então diz, para ungir o santo dos santos. E aqui, então, ele nos traz uma informação importante. Há uma parte, 70 semanas, dessas 2.300 tardes e manhãs, né, que essa parte está determinada para cumprir isto. Cumprir a ordem, no plano de Deus, a vinda do Salvador, para trazer a solução do pecado e para que ele possa nos redimir e nos dar a salvação, como está predito na profecia. Em outras palavras, dentro daquela grande profecia de 2.300 tardes e manhãs, havia um tempo específico, cortado ou determinado para a vinda do Messias, que seriam essas 70 semanas. Agora, é interessante, nós lemos um pouquinho mais adiante, os versos 25 a 27, nós encontramos aqui detalhes na leitura que vão nos ajudar a compreender realmente o que está falando sobre o Messias e o que está falando sobre a respeito da cidade e a restauração da cidade de Jerusalém. Nesse ponto é interessante ver nessa leitura que existe, realmente, o Gabriel está preocupado com duas coisas. Explicar a palavra profética, como é que o Messias vai vir e o que ele vai fazer. Né? E explicar também a visão do capítulo 8, como é que vai chegar o poder assolador que ele viu no capítulo 8, que vai trazer destruição, vai destruir o santuário e vai perseguir os santos até o final dos tempos. Então, ele vai explicar essas duas coisas aqui e os versos seguintes dividem-se nesses dois parâmetros. Então, o verso 25 ao verso 27, o pastor Nilson vai fazer essa leitura e vamos separando as duas coisas. Muito bem. Então, só para reforçar aqui, o verso 25, 26 e 27, cada um tem duas partes. Na primeira parte, cada um enfatiza o Messias, e na segunda parte, a cidade, no caso, Jerusalém, capital do povo de Deus. Nós vamos ler agora apenas a primeira parte do 25, a primeira do 26 e a primeira do 27, todas referindo-se ao Messias, ao ungido. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Verso 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Verso 27, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Pastor Reinaldo? Então, é interessante notar aqui que a primeira parte de cada verso trata exatamente do Messias e da obra dele. E o que nós podemos ver é que o tempo preciso da profecia está ligado com a figura do Messias. Ele está ali, olha, 7 semanas mais 62 semanas e o Messias virá. Depois das 62 semanas, ele será morto. Mas na última semana, na metade da semana, ele vai confirmar uma aliança, fazer firme aliança com muitos e também trazer fim aos sacrifícios. Esta é a obra do Messias. É uma obra de redenção, de salvação. Mostrando o sacrifício de Cristo Jesus. Notem bem que aqui no verso 26 diz, será morto o Messias. A palavra em hebraico que aparece ali é o verbo karat, cortado. Era o mesmo verbo que era utilizado para o corte dos animais no Antigo Testamento, quando se fazia uma aliança. Aqui o verbo é, o Messias será cortado. Ele é cortado como um cordeiro sacrificado para poder fazer a aliança conosco. Logo na sequência diz,
Como ele é cortado, então ele pode confirmar, fazer firme a aliança com muitos. Interessante isso, porque a morte dele é a base de firmar essa aliança. E isso nós vemos, a mesma coisa aparece nos evangelhos. Quando Jesus, lá nos evangelhos, ele toma o seu cálice na última ceia, né? Isso está lá em Mateus 26, 28, ele diz, eis o sangue da aliança, da nova aliança feita a favor de muitos. Então notem aqui, em Mateus você tem morte, aliança e muitos. O único lugar na Bíblia, no Antigo Testamento, que existe a mesma sequência, morte, aliança e muitos, é Daniel 26 e 27. A primeira parte. Você tem morte do Messias, firmada a aliança e muitos. E quando também o anjo utiliza essa palavra muito em Daniel, ele está fazendo uma referência a um termo muito importante. Esse termo aparece em Isaías 53, verso 11. Diz, ele verá o penoso trabalho da sua alma, porque o meu servo, né, justificará a muitos, porque dará a sua vida a favor deles. Então tudo isso está ligado na profecia. É o cumprimento da palavra profética. Cristo Jesus morreu por nós e firmou essa aliança de salvação para nos dar a redenção. E nós somos considerados muitos pelo qual ele veio morrer. Amém. Né? Bonita mensagem que nós podemos compreender. Como é bonito nós estudarmos as profecias e entendermos com clareza que Deus revelou ao profeta há mais de 600 anos antes da vinda do Messias, de Jesus, e mostrando toda a história linear de onde estava vindo o povo, o que estava acontecendo e para onde estamos indo. É maravilhoso quando nós compreendemos as profecias apocalípticas. Agora, pastor, podia ler os outros, a segunda parte, então, no verso 25, 26 e 27 de Daniel 9. Muito bem, então voltamos agora apenas à segunda parte do 25, 26 e 27. Nós lemos assim: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E o 27, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui nós temos a aplicação sobre a reconstrução de Jerusalém. Reconstrução, e ao mesmo tempo, notem, aqui o vocabulário dessa segunda parte é um vocabulário que está extensamente dependente de Daniel 7 e Daniel 8. Ali Daniel 7 e 8 falou que haveria um poder terrível, assolador, desolador, que perseguiria o povo de Deus até o final dos tempos, até o tempo em que Deus estabeleceria o juízo para poder destruí-lo. E note aqui, então, a segunda parte diz, ao mesmo tempo em que o Messias virá, a cidade realmente vai ser reconstruída, pelo decreto dos reis, do rei Ciro e dos reis da Medopécia. Mas, na época que o Messias viesse, apareceria também na mesma terra de Israel o poder assolador, o Império Romano, o quarto animal da profecia de Daniel. Esse quarto animal, ele apareceria, é o príncipe do povo que há de vir, que vai trazer destruição, sofrimento até o final dos tempos. E nota que esse quarto animal é de onde sai também a ponta pequena, que nós identificamos com esse poder político-religioso, que aparece depois da queda do Império Romano, e que continua perseguindo o povo de Deus até o final do período profético, até o final dos 1260 dias, até o período que Deus estabelece o juízo, que é o final das 2300 tardes e manhãs. Então diz, e foi exatamente, Jesus veio, e na época que ele veio, o Império Romano, que seria esse poder desolador, e do qual sairia o poder religioso depois, já estava ali. Então os dois veriam ao mesmo tempo. Então ele explica, olha, aqui está cumprindo as profecias de Jeremias, de Isaías, de salvação. Mas nesse período de 70 semanas vai aparecer o assolador, terrível, que destruirá a cidade e perseguirá o povo de Deus até o fim dos tempos. Perfeito. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Que evento realmente iniciou estas 70 semanas? Exatamente no verso 25, não é? Sabe, entende? Desde a saída da ordem de restaurar. Como nós podemos identificar realmente o início cumprimento dessa profecia? Nós vemos na Bíblia aqui que está bem ligado com os decretos de restauração de Jerusalém, não é? de Israel. E nós encontramos na Bíblia esses decretos no livro de Esdras. E o livro de Esdras nos fala de 3 decretos em especial que foram necessários para que isso se tornasse uma realidade.
Nós vamos lá a Esdras, no Esdras capítulo 6. Né? Então, aqui verso 14 diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram o segundo mandato de Deus. Nota que se liga com Daniel, porque lá diz, saiu uma ordem. Gabriel, quando apareceu para Daniel, diz, saiu uma ordem no céu e eu vim te fazer conhecer essa ordem. Quer dizer, houve um mandato de Deus para poder restaurar, para poder cumprir. E esse mandato envolvia 70 semanas. E aqui diz, então, segundo o mandato de Deus, de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Então, o texto bíblico apresenta que esse mandato de Deus, celestial, para restaurar o povo, ele foi cumprido através de 3 decretos humanos. O decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. E o de Artaxerxes, então, culmina, não é? E nós sabemos, e a lição vem tratando, o decreto de Artaxerxes, no ano 457, ele conclui essa série de decretos e permite aos judeus agora serem uma nação independente, regendo pelas leis de Deus. Né? Esdras volta, dirige o povo, depois vem Neemias e Israel se restabelece como nação novamente. Pastor Emilson, então por que exatamente 457 anos antes de Cristo? Na verdade, a profecia está mencionando em Daniel que esse período de 70 semanas, ele começaria quando saísse a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Houve outros decretos, houve o decreto de Ciro, de Dario também, mas por que escolhemos o de Artaxerxes para começar? A profecia não diz qual dos reis, mas os outros decretos, o de Ciro e o de Dario, eram decretos que visavam a reedificação unicamente do templo, era o aspecto espiritual do povo de Deus. E o único decreto desses aqui, que deu autorização para reconstruir a cidade, facilidade, uma certa autonomia, foi o de Artaxerxes. Por isso que a profecia começa nele, no ano 457 a.C. Ok. Pastor, as suas considerações finais, pastor Reinaldo. O que eu acho maravilhoso ao estudarmos a palavra de Deus, que nos dá essa ideia como que Deus ele está na direção da história. Às vezes nós estamos vendo o grande conflito, Satanás lutando, mas Deus ele é Senhor da história, vai dirigindo a história para o fim que ele deseja, o fim que é a restauração do seu reino. E quando nós analisamos a profecia das 70 semanas, nós vemos uma exatidão precisa, que mostra a soberania e o poder maravilhoso de Deus. Quando nós começamos a contar a profecia de 457, 69 semanas, seriam 483 anos, dá exatamente o ano do batismo de Jesus. 3 anos e meio depois, dá exatamente a morte de Cristo. E vemos então, através dessa profecia, como que a profecia é exata. Na verdade, nós vemos pelo estudo da profecia, os nossos pioneiros, os mileritas, e eles fizeram isso também, Ellen White, Tiago White, contando a partir do dia da expiação do ano 457, a precisão a ponto de horas. Completou exatamente 433 anos, Jesus se batiza. No momento da metade da semana, contada em termos de horas, não somente de dias, mas de horas, Jesus morre na cruz. A precisão é exata, é precisa, e o nosso Deus é um Deus poderoso e maravilhoso. Alguém que nós podemos confiar. É maravilhoso realmente quando nós estudamos e compreendemos como Deus revela a nós, seres humanos, os seus passos. Como estará dirigindo, como estará mostrando, comprovando a sua palavra, mostrando com exatidão aquilo que está fazendo e a sua vinda, o seu sacrifício e a sua morte para nos resgatar. Portanto, nós podemos ter plena confiança na palavra de Deus e seguir suas orientações, os seus ensinamentos.